Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast aí, você corredor que gosta do assunto, que gosta de corrida, que gosta de saber mais e que gosta de um bom papo. Bom, antes de eu apresentar meu convidado, vocês já sabem, a gente gosta muito de interagir com vocês. Deixa seu comentário, seu like, segue nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. E a gente também tá no Instagram, @Corre Aqui Podcast, vários cortes legais ali para vocês também comentarem. O meu convidado de hoje, ele é uma peça-chave aí de uma marca que vocês gostam muito, gente. Ele é diretor de marca do Grupo DAS, responsável pela New Balance. Bem-vindo, Leandro Moraes. Ô, Cris, obrigado pelo convite. Vai ser Ele é maratonista também, eu tava aqui conversando com ele, mas ele tá meio traumatizado. Quem sabe a gente não faz ele mudar de ideia? Não. Obrigado pelo convite. É um prazer falar de corrida, né? Eu adoro corrida, é um prazer falar de corrida aqui com você. Legal. Antes da gente começar o papo, eu quero só dar um recadinho aqui pra nossa audiência, a Lupo Esporte, gente. A Lupo tá há 104 anos. Você sabia que a Lupo tá há 104 anos no mercado, fazendo... Há 104 anos fazendo meia. Daí o que eles fizeram agora? Meia do corredor. Porque é o jeito da gente não... O tênis tem que ser bom e a meia também, entendeu? Tá, e, enfim, aí tem vários modelos. Tem cano longo, cano curto. Tem a meia azul, pra quem quer meia azul, né? Quem sabe o significado da meia azul, tem a meia azul também. Mas, enfim, se você tá aí assistindo a gente tem um cupom de desconto no site da Lupo Sport, Corre Aqui 10. E aí você pode acessar diretamente pelo QR Code que tá aí na tela, ou entrar lá no site da Lupo Sport e usar nosso cupom. Bom, Leandro, eu queria, antes da gente falar de toda a sua trajetória aí profissional, que você já tá há bastante tempo nesse mercado, e eu queria só que você explicasse um pouquinho o que é o Grupo DAS para o pessoal, assim como a gente já teve aqui outras marcas que faz parte de um grupo, para eles entenderem aí como que funciona. Tá bom, o Grupo DAS é uma das maiores empresas, eu acho que no setor de artigos esportivos da América Latina. Ela tem uma operação com uma excelência bem horizontal, então desde a parte de desenvolvimento de produto, manufatura, distribuição e gestão de marcas, com escritório tanto aqui atuando no Brasil como na Argentina, então acabando atuando em toda a América Latina. São mais de 26 mil funcionários, várias fábricas espalhadas pelo Brasil. E eu estou dentro de um pilar que a gente chama de gestão de marcas, né? E dentro desse pilar, o Grupo DAS ele tem a marca Umbro, a licença da marca Umbro, marca Fila, a New Balance e também agora a gente também é um dos donos da marca Osklen aqui, que atua mais na parte mais fashion, né? Fashion, sim. Então é um grupo bastante forte ali que tem... A gente fala que é um grupo que ele é a ponte entre o consumidor e as marcas, né? E a gente atua ali muito próximo da cultura esportiva do brasileiro, né? São 40 anos de empresa. E a gente funciona como um hub de inovação e de desenvolvimento de produto. E, Leandro, você tem uma trajetória de 20 anos nesse mercado, né? Sim, Você passou pouquinho de tempo. por Penalty, Mizuno, ASICS, até chegar no grupo, né? E como foi essa jornada, assumir essa direção da New Balance, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, eu falei, eu lembro da New Balance quando eu era adolescente, os meninos usavam o New Balance, calça leves e camiseta branca, era um look padrão, era o Faria Limer da época, né? Era verdade, é verdade. E a New Balance sempre foi muito forte no casual, né? E isso, porém, no running, ela... Assim, quem já corre há um tempo não tem tanta memória de muito tempo, né? Uhum. E ela também, diferente de outras marcas, não tem as crews aqui, pelo menos aqui no Brasil, eu digo, né? Então aí a gente fica naquela... você acha que rola aquela desconfiança, sabe? Assim, sim, tipo, sim. será eles são bons naquilo pra eu sair à noite, mas será que pra correr eles são bons, né? A New Balance, ela tem uma história, são 106 anos de empresa, né? A New Balance começou fazendo palmilhas ortopédicas, e a história é interessante, eu não sabia sobre quando eu entrei para trabalhar com a marca. A New Balance, a inspiração das palmilhas que eram voltadas para os operários, ela foi inspirada nas patas das galinhas, que é como se fosse um tripé. E a ideia é fazer uma palmilha que desse um balanço perfeito para o cara trabalhar no dia a dia. Por isso que surgiu o nome New Balance, né? Que é o balanço que legal. perfeito. Então, quando você vai ali eu conheci as fábricas da New Balance em Boston, e tem um monte de coisas, desenhos de galinha, porque essa é a inspiração. Nossa, eu não sabia dessa história. É muito interessante. Bacana. E a New Balance, ela acaba depois, ao longo do processo, migrando para sapatilha de atletismo e tênis de corrida.
Então, o core da New Balance mesmo no mercado americano, que é onde ela tem um awareness gigantesco, é o universo da corrida. Só que no Brasil, todos esses produtos que eram para o corredor na década de 90, nós brasileiros, pelo preço, a gente usava como casual. Que eram os Entendi. famosos 1.500, Tá, 1.600, os modelos da época. entendi. Que nos Estados Unidos eram os modelos de performance. A gente fala que eram os modelos do presidente. Não sei se você lembra do Bill Clinton Sim, usando, sim. enfim. O Steve Jobs usando. Então, e aqui no Brasil a gente tem esse histórico de sempre trabalhar a marca de uma forma com look esportivo, uma Sim. forma mais lifestyle. E por anos, eu acho, a New Balance já teve operações com outros licenciados antes, com operação própria no passado. E por anos a marca focou muito nessa parte fora da performance, ou seja, no casual, né? Então, um dos nossos desafios ali quando a gente pegou a marca agora em 2023, que é quando a gente pega a licença da marca, é trazer toda essa força que a marca tem da performance para o Brasil. Certo. Havia uma desconexão muito grande entre o portfólio que era oferecido, por exemplo, no mercado americano e o portfólio que chegava no Brasil. Então, desde que a gente pegou o grupo, a gente diminuiu esse leque. Então, um produto que é lançado nos Estados Unidos é lançado, acho que com uma semana de delay, assim, no mercado brasileiro. Então, essa é uma das premissas nossas, né? Certo. Mostrar para o consumidor brasileiro a força da marca, que faz parte do DNA dela, a força da marca dentro do universo da corrida, né? E é como a gente tem trabalhado ali, trazendo os principais modelos, inovação, Não, enfim, é muito legal isso da ativações. gente estar alinhado nos lançamentos, né? Porque tem outras marcas que a gente vê que eles já estão tipo, lá fora tá numa versão acima daqui, e Sim, daí muita gente fica, poxa, eu queria experimentar, daí acaba só comprando quando vai pra fora, né? isso era algo que ocorria bastante, né? Então foi uma das premissas que nós nos alinhamos ali com o pessoal da New Balance de Boston, né? De o porquê, por que há esse delay, né? Não é fácil a gente conseguir fazer com que a logística trabalhe no mesmo time, Imagino. né? Ainda mais que a gente tem toda a parte de importação é muito complexa no Brasil, mas a gente tem tido bastante sucesso nisso. Então, por exemplo, acho que os últimos lançamentos globais de produtos de corrida ocorreram no mesmo dia que ocorreu no mercado americano. Então a gente tem. Isso Tá tá, todo mundo tá aguardando o Rebel retornando. V5 O agora. Rebel é o mais aguardado aí o mês É, que meu, vem. que sucesso esse tênis, Esse né? tênis surpreendeu todo mundo, assim, foi É. uma experiência muito legal. Não, e eu falo, e o 1080, eu falo que eu falo, você vai em ortopedista, o 1080 é sempre É, muito né? indicado também. Eu falo, essa New Balance faz negócio com ortopedista aqui, né? A New Balance, quando a gente conversa com o pessoal que cuida de running lá fora, eles falavam assim, né? Olha, se você tem que escolher ou aconselhar um tênis da marca, aconselho o 1080. Ele é o tênis mais completo para os diversos tipos de corredores, enfim. Hoje eu, Leandro, se fosse dar uma opinião, É. eu falaria para comprar o Rebel. Sim, Ah, honestamente. eu tive 1080, o 12 e o 13. E eu tenho o Rebel V4, o 1080. É que os meus 1080 eu usei tanto que eles Já desfaleceu, gastou, né? é. Já gastou. Mas eu só tô com o Rebel agora. Mas o 1080 sempre foi muito querido. Assim, É, pra mim é aquele. Tô na dúvida, vou com esse, é sabe? isso aí. Porque me dá Ele é segurança. muito democrático, né? É, Ele é para é, corrida, ele é para andar, ele é é. para você usar no dia a dia, cada Sem vez dúvida. mais. Mas a gente vai vir com novidades no 1080 o Ó, ano que vem. Depois quero eu dou só ver. spoiler. E deixa eu te falar, e como que a sua história com a corrida? Que a gente tá falando aqui a história da marca, e que horas que você se envolve com esse esporte? Então, a corrida para mim ela tá muito ligada ao futebol, tá? Eu sempre joguei bola. Mais um, gente. É, Qual time você torce? eu torço pro São Paulo. Ah, por que será que a New Balance patrocina o É. São Paulo? Juntei as duas paixões Boa. ali. E eu, quando eu era moleque, eu sempre joguei em clubes, tal, queria ser jogador de futebol. E quando você tá dentro desse universo, a corrida é a base para preparação física, né? E eu lembro quando eu tinha 16 para 17 anos, que você tá naquela fase que o pai começa a pressionar. E aí, você vai fazer isso ou você vai estudar para passar no vestibular, né? Você tava bem Aham. nessa. E adolescente, meu pai sempre correu, acho que eu lembro da minha infância, eu lembro do meu pai correndo. E meu pai, para se aproximar um pouco mais de mim, ele começou a me convidar para correr. Então ele ia fazer um treino de 5K, ele me convidava para correr e eu ia. A gente ficava conversando. Eu lembro na época eu morava, em Pinheiros tem uma igreja que chama Igreja do Calvário, que fica na Henrique Schalman. Tá.
E ali você tem uma avenida que chama Avenida Sumaré, que vai até Uhum. onde é hoje o O Palmeiras, né? Palmeiras, O sim. Allianz. É um lugar legal ali, É um né? lugar bacana. E É, ali, aquela avenida, o canteiro aquele central era cantão. só mato e árvore. Era só isso. E eu Nossa, falo que meu pai foi um dos precursores, que era meia dúzia de corredor que corria ali pelo. Quando chovia, fazia um trajeto e o pessoal corria ali no meio. Meu pai era um desses 6 que entendi. corriam ali. E eu meio que comecei a correr ali. Hoje você vai lá, tem uma pista, tem um Tem, monte de gente não, correndo e eles tal. urbanizaram bem É. ali, né? Então, meu início da corrida foi mais o meu pai me trazendo próximo dele e eu peguei gosto. E quando eu entrei na faculdade, que você trabalha durante o dia e estuda à noite, eu não conseguia mais jogar bola. E a corrida virou a única atividade que eu fazia, que era fácil, é democrática, é só você ter um tênis E legal, uma qual foi sua roupa. primeira prova de corrida, Então, assim? a minha primeira prova acho que foi em 2020, 2002. Tá. 2002 foi através esses grupos de amigos que jogavam bola também, começaram a correr. E um amigo meu falou, cara, você tem que ir para uma corrida. Eu falei, corrida? Nem sabia o que era corrida. Na época, a Corpore, que era o principal É, muita órgão que gente já falou da organizava, Corpore aqui. ele falou, cara, corrida e tem muita mulher, assim, solteira na corrida. Ele falou para Olha, mim. continua, isso não mudou. Falou, cara, você tem que ver isso, que hoje esse meu amigo, ele é o marido da minha esposa, ele é o irmão da minha esposa, né? Não, entendi. É. E ele falou, cara, cara, tem que participar de uma prova. E eu fui para uma corrida da Corpore, que era uma corrida, se não me engano, de 10K no fim do ano, que era bem tradicional, que terminava dentro do Parque do Ibirapuera. Foi a minha Tá. primeira corrida. E não sei, Cris, mas depois dessa corrida eu achei legal. Acho que era uma forma que eu não jogava mais bola, mas era uma forma que eu mesmo botava umas metas e eu ia lá e era eu contra eu mesmo, né? Sem Sem treinador, treinador, sem tudo nada, isso, assim, na só na época. alegria. E sempre eu gostava de correr com o Walkman, né? Acho que o pessoal nem É o sabe, mas Walkman. hoje em dia o que Vou que é o explicar para Walkman? Walkman, gente. Era um mini rádio, assim, que você coloca uma Exatamente. fita cassete, que vocês também não devem saber o que que é. Exatamente. E aí você colocava. A Sony foi precursora desse, Isso, é o né? Um amarelinho, o clássico, amarelinho, esse isso. mesmo, é. É o que vocês usam hoje um fone sem nada, mas o fone que a gente usava tinha que estar com o fio ligado Isso, nesse Walkman para isso. conseguir ouvir E eu música. era um desses, assim, ó, eu corria e daí eu ficava focado ali na minha corrida, eu não gostava de ouvir meus passos, enfim. Eu lembro que a minha segunda corrida foi uma corrida no Jockey de 6 quilômetros e a camiseta que você ganhava era uma camiseta de algodão. Nossa. Então, assim, era muito no começo ali. E eu acho que também há muito, se você pega 25 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso às coisas, né? Assim, E nem a digo, informação nem também, né? informação, mas acesso assim a um bom tecido, Isso, a exatamente. tecnologia, né? Assim, que tem na roupa, ou ao que a gente. E aí também nem existia um relógio tão bom, ou todos Isso era o esses Cássio, devices todos, né? Do tipo assim, o Polar antes era só um cronômetro, né? é Não isso é, não mesmo, tinha o GPS. Então, há muito tempo atrás, você ainda estava bem equipado, né? Do é. tipo, com o Walkman, com. E isso é legal porque eu lembro que eu morava a uns 2,2 km do Parque Ibirapuera. E como eu sei isso? Porque um dia eu peguei o carro e eu falei, deixa eu ver quanto leva o percurso que eu corro. Uhum. Porque o relógio só cronometrava. Cronometrava, Então, entendi. o que eu fazia? Eu corria até lá, falava, bom, demorei 10 minutos aqui em 2 quilômetros, então eu corri no total 50 minutos, então deu 10 quilômetros. Era assim que eu Ah, calculava, entendi. não tinha pace, nem sabia o que que era Não, não. isso, Era uma coisa mais raiz era mesmo, mais raiz. né? E era legal, assim, então o meu início da corrida foi através do meu pai, enfim, depois eu peguei gosto. E daí, na época, foi em 2003, eu já entrei no mercado esportivo, eu Tá, comecei a trabalhar com consultoria e auditoria, não tinha nada a ver tá. com o que eu faço hoje. E um amigo meu trabalhava na Penalty, eu acabei entrando na Penalty para trabalhar com desenvolvimento de produto. Fiquei lá na Penalty um tempo, foi a minha escola, e depois eu fui para Alpargatas cuidar da Mizuno. Que E quando eu fui legal. para Alpargatas, eu já estava muito envolvido assim, como era algo que eu gostava, a corrida. Então, quando eu peguei a Mizuno, eu já sabia bastante coisa da marca, eu estava por dentro do que acontecia, o que era grupo de corrida e tal. E acho que o grande desafio ali na época na Mizuno, a Mizuno era uma marca super bem posicionada, que tinha um portfólio de produto bom, mas não explorava a venda daquilo. Entendi. Então o pessoal importava e depois vendia aquilo que importou, sem saber que importava 10, mas o mercado era 100.
Então era começar a trabalhar melhor o portfólio e o posicionamento da Mizuno. Então foi muito legal, porque daí eu consegui conciliar, né, algo que eu gostava muito com a corrida e trabalhar junto do universo da corrida. E daí nunca mais saí, porque daí foi a Mizuno, depois eu fui para ASICS, daí no grupo DAS eu trabalhava com a Fila e agora com a New Com a Balance. New Então Balance. são anos dentro ali da vivência ali da Da corrida, né? corrida. E aí, no grupo DAS que você comentou aqui, hoje você tem essas marcas e que vocês estão na Argentina, mas não necessariamente lá na Argentina são as mesmas marcas no grupo, é isso? Isso, exato, Porque eu exato. lembro que alguém me falou que lá eram outras marcas, é Exato, é. diferente. Por eu vou falar um pouquinho de New Balance. Então, no Tá, caso de New Balance, hoje o grupo DAS tem a distribuição da marca somente para o mercado brasileiro. tá, Então, quando você vai na Argentina, é um outro distribuidor que faz o tá, trabalho da marca. O que a gente tem, que são os dois mercados, por exemplo, é Fila e Umbro. Fila e Umbro, tá. a gente faz a gestão nos Faz dois igual. mercados. Então, Entendi. E aí, agora eu vou misturar um pouco tanto a sua corrida quanto aí, New Balance e Grupo aham, DAS, tá? Eu, na verdade, li uma matéria sua, eu não lembro agora onde, que eu não sei se foi numa aspas suas, mas que a New Balance quer estar entre as maiores marcas de tênis de performance até 2027. E que estratégias que vocês estão implementando para que isso ocorra? Porque a gente vê todas as marcas aqui. A corrida tá todo mundo fala que é hype, eu nem acho que é, porque ó, se você vai pegar um estudo do Daniel Kuhltman, lá da Ticket Sport, ele fala que todo ano cresce. Talvez o ano passado tenha crescido um pouco mais, ouvindo gente de outra geração, mas enfim, todo ano a corrida cresce. Não é um sim, mercado que estacionou nunca, né? Então, e aí a gente vê, primeiro, marcas que já estão há muitos anos no mercado, né? Adidas, Nike, a Mizuno uhum, e a New Balance, aí Puma vindo mais forte agora, a Olímpicos, né? Com vários lançamentos. E aí a gente vê que, putz, é muito legal ter muita opção, mas fica mais desafiador, né? sim, com certeza. E aí, e todas com a gente vê muito mais prova hoje, inclusive das próprias marcas, né? E aí, qual é a estratégia aí da New Balance para É, ter esse desafio? a gente tem a nossa estratégia no mercado brasileiro é abraçar mesmo o corredor brasileiro. Então, quando o corredor pensar em corrida, ele vai vir na cabeça dele New Balance. Esse é o grande goal que a gente vem trabalhando. E daí, quando você começa, legal, mas como você vai implementar isso, a gente normalmente trabalha com três pilares. Então, tem um pilar produto, o pilar que a gente vamos chamar de experiência, que é onde você faz a conexão ali com o produto, e a distribuição, né? São os três pilares focos, né? E a New Balance, assim, uma forma que a gente tem enxergado, e isso vem muito do direcionamento lá de fora, é que houve uma evolução no mercado de corrida. Como você disse, o mercado sempre cresce. Eu não acho que é um hype. Eu acho que a corrida hoje passou a ser, o pessoal fala muito na palavra wellness, né? Uhum. Corrida agora é wellness. Então não é só sair para correr. O correr faz parte do meu dia a dia como uma forma de eu balancear todos os desafios que eu tenho no meu dia a dia. E é assim que a gente vem se posicionando, e é assim que a gente vai se posicionar no Brasil. Então a New Balance, ela vai se posicionar, o nosso jargão, né, é o Run Your Way, que a gente Uhum. usa dentro da corrida. Ou seja, corra do seu jeito. Então a ideia não é, eu não quero falar só de performance, não quero falar só de tempo, eu quero falar com um corredor que corre uma vez por mês, ou corredor que ele tem a corrida como algo que alivia o estresse dele, ele não busca performance, ele quer dar uma volta no quarteirão dele. Então a forma que a gente vai se posicionar no Brasil é abraçando todos os corredores, independente do jeito que você se Sim. relaciona com a corrida. E daí eu volto aos pilares. Então, o primeiro pilar é produto. Eu tenho que ter produto, e quando a gente fala em produto, você tem que ter a inovação nesse produto. Então, a gente está trabalhando duas formas. Uma é trazer esses produtos mais tecnológicos, como eu te disse, nos mesmos times que são lançados lá fora. E a outra é conseguir pegar essas tecnologias e desenvolver produtos mais acessíveis. A Tá. grande massa ali dos corredores são corredores amadores que, se você for analisar funcionalmente, ele não precisa de um produto de R$ 1.200. E também tem um outro ponto, né, Leandro, que a gente está num país totalmente desigual e que se a gente for Sim, pegar ali a grande maioria não tem esse acesso, né? A gente sim, sabe disso, assim, não é? A Olímpicos vende muito porque ela é mais acessível sim. também, não é só não tem a ver com qualidade, tá? É um produto nacional que no final das contas sai mais barato. É. Mas E- sabia, Cris, que assim, até pelas marcas que eu passei, eu tenho um histórico ali de vendas dos produtos. O brasileiro, a gente tem uma cultura
que eu posso pagar 800, mas eu quero de 1.200. O brasileiro tem um pouco disso. Quando a gente compara os produtos mais vendidos de corrida Brasil com outros mercados, no Brasil normalmente sai um pouco fora da curva e vende muitos produtos mais caros. Mas aqui tem um lance de dividir, né? Tem o lance da parcela, mas tem o lance do status. Tem muito disso que pesa. Tem o lance de eu tô com um calçado de R$ 1.200 no pé. Tem muito disso aqui no Brasil. Um mercado muito parecido com o brasileiro que eu tive acesso é o mercado chinês. Tá, O chinês também é muito assim. entendi. Um mercado diferente é o japonês, por exemplo. O japonês normalmente não é o produto de alta performance que mais vende, é o do meio. Porque o japonês tem uma estatura mais baixa, E não os precisa tênis drop. chinês, você viu que tem vários agora? A gente não tem A acesso gente não tem muito, assim, ou acesso. fica naquela medo de comprar na Shein, do tipo, vou comprar, vai cair o pé depois, né? Mas é que eu vi, acho que a Julia Sete fazendo review e tal. Vocês olham, vocês têm receio desse mercado? Porque assim, os chineses são muito agressivos. Quando eles chegam invadindo, né? É só olhar carro elétrico, É. né? Mas assim, a gente não coloca dentro da balança quando a gente faz os estudos de concorrência, até porque não tem nenhum plano, a gente não vê eles vindo para o Brasil, Sim. né? Mas hoje a tecnologia ela está disponível ali, Tá. né? Hoje você tem a China, é só você ver o poder da China, ela consegue, eu não desconheço também os tênis, mas eu acho que eles têm a capacidade de fazer tênis muito bons ali. O grande ponto é como entrar, né? Como trabalhar o branding, né? Então hoje, honestamente, a gente não pontua eles quando a gente começa a analisar a concorrência. Sim, sem dúvida. Acho que é, ainda a gente não sabe nem falar o nome, né? Então teriam que adaptar muita coisa aí, né? Sim, E a New Balance, além de ter, agora falando de provas, né? A gente vocês têm as provas proprietárias aqui, Porto Alegre, um grande sucesso, mudando de data, indo para uma data mais fria, mais sim, estratégica, sendo uma prova mais rápida. Aqui em São Paulo, 15K também, né? A gente vê aí uma adesão grande. E a gente entende aí que dentro dos pilares, esse é um deles, né? Trazer experiência pro corredor, é sim. isso? É isso mesmo. Então, a gente tem o pilar do produto e quando a gente fala da conexão, a prova, como que a gente enxerga as provas? A prova, ela traz uma sensação de pertencimento. Então, a minha própria experiência, como eu estava falando, você se sente parte daquele mundo, você é como se estivesse indo para Disney, você abraça. E é muito assim, eu já tive N contatos com corredores que depois que o cara participa da primeira prova, ele fala, nossa, fui picado, né? Então ele começa a participar de outras provas. Então, pra gente, a gente vê a prova como algo essencial. E daí vai além de só você entregar uma prova, que é o trabalho que a gente tem feito tanto na prova dos 42K de Porto Alegre, que é a questão de como entregar uma prova com excelência, um percurso mais plano possível, para atender aquele cara que está buscando performance, mas também atender o iniciante, fazer uma prova divertida para que o iniciante ele se divirta, não necessariamente ele quer tempo. Uhum. Então esse que tem sido um dos desafios nossos quando a gente começa a organizar as provas proprietárias, né? E esse desafio ele passa desde o momento que você vai retirar seu kit, o que a gente pode entregar de diferente para o corredor na retirada do seu kit, até no pós-prova. E daí a corrida tem um fenômeno, assim, que não dá para explicar. Eu vou falar um pouquinho da prova que a gente fez o ano passado em São Paulo. Eu participei da prova, daí eu já estava indo embora, a prova já tinha acabado, já fazia tempo. E tinha uma fila, duas filas enormes. Uma fila era para customizar a sua medalha, que é compreensível. Aham. Pra você ver como é importante para aquele Sim. corredor. E a outra fila nada mais era do que um NB gigante que nós colocamos, que tirar dava foto. para tirar foto. Então, assim, é engraçado como você consegue se conectar através de uma prova com o corredor. Não, e como eu costumo dizer que a experiência é o marketing, né, do produto, ou seja lá, é o jeito de conversar, né, não é o jeito só de entregar um Sim, produto, né, eu falo que o serviço é isso, é você se conectar exatamente, e aquela pessoa tá divulgando a sua marca, né, porque que é o NB gigante? O que é a medalha? É sua marca. Então, assim, é você olhar com isso, para isso, e você, meu, isso aí é o USG, né? Que é User Generation Content. É o é isso usuário mesmo. criando É isso conteúdo aí. para você, né? De forma espontânea, né? Exato, exato. Então, a gente olha muito as provas nesse sentido, é aí que a gente traz, que a gente se aproxima do consumidor, que a gente se aproxima da comunidade da corrida.
E o grande desafio é o que mais a gente vai fazer, o que que a gente vai fazer o ano que vem. Então, esse é o grande desafio da marca. Então, dando um spoiler, a gente também está olhando, por exemplo, uma das coisas que acho que são complementares à corrida, são aquelas corridas de aventura, trail, Sim. que é algo também que a marca tem bastante presença em outros países, que é algo que a gente também vai começar a colocar um pezinho lá. E tudo se complementa, né? A gente enxerga isso tudo como um complemento. Então, o produto, a conexão e, por fim, a distribuição são os 3 pilares chaves ali para você conseguir se posicionar e estar entre as 3 marcas mais desejadas ali de running performance. E aí, falando um pouquinho do Running Performance, a gente acompanha muito aqui as principais maratonas. Primeiro que vocês patrocinam 2 majors, né? É, Londres e Londres Nova e York. isso. Eu já corri Valência, vocês que patrocinam também. Da Valência é pouco conhecida. Não, é muito. Entre os meus Entre os corredores, corredores, sim, mas assim, quando você fala das grandes, assim, é, ninguém fala de Valência. E é uma das melhores para se é. correr. Mas o ano passado tinha 40 mil pessoas Ah, correndo, assim, ela é grande. Ela virou uma gigante porque ela é uma prova, o pessoal vai pegar índice e bem tal. plana, é uma prova É bem plana, plana. mas eu amei, assim, a Você prova mais. gostou? Eu gostei mais de lá do que Chicago, assim. Ah, é? Eu gostei muito. Legal. Mas, não, eu só tô falando porque é muito emblemático você estar numa major, né? Assim, pelo menos, eu corro maratona, já fui em major, já fui em outras provas que não são, e a gente entende o tamanho que tá numa prova dessa, né? Tipo, é um tiro de canhão, né? É. E é aquela coisa do. Tem muito isso no corredor, né? Não é falar do pertencimento de novo, mas é a questão da evolução, né? Então você começa com 5, 10. E daí, quando você começa a estar envolvido e entra e você gosta da maratona, a Major é o seu foco. É. Acho que 99% foca numa Major, né? Sim, sim. Então tem Sei esse, não, tem esse aqui todo mundo encantamento, a né? gente Tem fala, esse esse assunto encantamento. sempre é recorrente aqui, porque primeiro que a gente já trouxe muita gente que já É, fez imagina. Major, enfim, mas de fato é muito desejada, apesar da dificuldade hoje, né, de ser sorteado, o índice, ou é muito É. caro, as agências têm todas as restrições, mas enfim, são provas realmente muito desejadas. Mas o que eu ia falar é que a gente sempre acompanha as principais, incluindo as Majors, mas essas outras muito grandes também, e os pódios, né, os tênis que estão nos Nos pódios. pódios. E a New Balance tá sempre, né? Não necessariamente no primeiro, mas sempre tem New Balance ali nos pódios. Vocês olham pra isso também? Vocês olham pra elite? Vocês olham pros profissionais? Quanto isso, a gente trouxe aqui uma vez a discussão, né? O lance das marcas apoiar influenciador e não apoiar atleta. A gente fala muito disso. Como que vocês enxergam isso, Leandro? Eu acho que é muito difícil você se posicionar em performance sem ser autêntico através de um atleta de ponta. Então, não tem como não olhar quando você olha a maratona, os primeiros colocados, qual tênis está. Isso faz parte das nossas pautas de reuniões de produto. E é o grande desafio, eu quero estar entre os caras que ganharem. Esse que é o grande. É lógico, vamos tirar a parte do patrocínio, tem muitos que são Sim, patrocinados, mas sim. esse é o desafio. Eu preciso ter um tênis que seja autenticado dentro do universo de alta performance, que é através de profissionais maratonistas, né? Então, assim, acho que esse é o core, Cris. Esse é o core, assim, para qualquer construção de produto de uma categoria de running, você tem que ter esse tipo de produto de alta performance para conseguir depois construir toda a sua coleção embaixo dele. Entendi. Então, acho que todas as marcas, e esse é o desafio da New Balance, a gente tem que manter ali. Por que eu falo que é o desafio? Porque uma vez você entrega um grande produto, o que você vai fazer depois? A evolução do produto que é um desafio. E daí Entendi. entra o que a gente tem em Boston, a gente também tem dentro da DAS, no Rio Grande do Sul, na nossa sede em Voti, que é o Centro de Biomecânica. E daí você entra com um trabalho muito grande de avaliar todos os dados e insights desses produtos de alta performance que são usados pelo atleta. E são através desses dados que você vai melhorar ou não a tecnologia que você está colocando. Um detalhe, 1 milímetro a mais no diâmetro, no tamanho da parte dianteira, pode mudar completamente o calçado. Então, assim, quando a gente trabalha com esses calçados de alta performance, a biomecânica faz parte, assim, é fundamental e essencial estar junto. Sim. Então, a gente trabalha muito com relação a isso. E quando a gente fala de influenciador, acho que tem que ter um peso, né? Você precisa ter a autenticidade do profissional e o influenciador te ajuda na comunicação hoje. Hoje o influenciador
ele muitas vezes funciona muito mais do que alguma celebridade dentro dos meios Sim, digitais. sim. Então, acho que o que a gente tem, as marcas têm buscado e a gente também é um balanço disso. Eu preciso do atleta profissional, eu conto com o atleta para me ajudar a desenvolver os produtos, e o influenciador vai ser um cara que ele vai conseguir Falar com disseminar e disseminar. comunicar tudo esse portfólio que eu tenho abaixo desses produtos de alta performance que eu estou desenvolvendo. Então, é Entendi. como a gente traça ali. Hoje a gente tem um mercado de creators, influenciadores muito grande, né? Assim, a gente sente até dificuldade na hora de escolher. É, Provavelmente vocês devem ter essa sim, dificuldade também, né? Porque, enfim, eu acho que. Porque assim, eu já falei isso em algum outro episódio, eu não lembro como é que eu falo que a influência ela é condição, não é profissão. é, Né? A influência tá ligada à sim. confiança, né? Então, então as pessoas acham que elas podem ter um curso de influenciador. Eu não acho. Você pode ter um curso para aprender a criar vídeos legais, tá? Mas para influenciar pessoas, você tem que ter a confiança da pessoa, Ah, né? Então, assim, e quem vai decidir isso é quem está sendo influenciado. E como que você consegue passar confiança? E as pessoas se perdem um pouco nessas histórias, né? Às vezes a gente vê muita dança da cadeira aí entre, né, entre entre marcas, é. marcas, e aí de repente você fala, nossa, mas aquela que jurava amor É. a Mas uma, daqui a pouco tá na outra, eu acho que tem enfim. sido aprendizado para as marcas É, também, né? Então, alguns anos atrás a gente olhava número de seguidor, número de likes, né? Eu acho que isso tem mudado. é. Eu acho que existe uma busca maior e uma identificação maior com aquela pessoa que ela não é tão comercial. E sim é mais autêntica a mensagem que ele está Sem passando, né? dúvida, sem dúvida. Então, o que a gente busca é não necessariamente o maior, mas aquele que tem um engajamento com Você aquele sabia que eu público, tava né? vendo ontem o corte de um cara que é super, é o Rafael Kiso, ele é um bambambam aí de marketing digital, e ele tava falando sobre host de podcast, assim, que os podcasts, porque a gente já fez aqui programa com outras marcas fazendo review de tênis, por exemplo, o da Puma que a gente fez aqui, a gente fez review Do calçado. do tênis deles. Porque é um jeito diferente de fazer review, não é igual, né, a gente vê por aí. Porque vira um papo e aí você ainda consegue falar de toda a tecnologia e Sim, tal. Mas aí estavam falando justamente como o podcast é um outro ponto de contato ali, que traz conversa, você traz conteúdo pro corredor, você traz conexão, traz confiança. Olha, eu tô trazendo todos. Às vezes vai ter ali uma briga, eu trago todos os lados da briga. Vai isso é ter. legal. Não, é É verdade, verdade. porque tem muita polêmica. Toda semana tem uma polêmica, ou porque a inscrição tá cara, ou porque morreu alguém, infelizmente. Tipo, Ah, toda hora tem. E aí, quando a gente traz aqui para uma conversa, parece que as pessoas se identificam, sabe? Ah, eu queria ter realmente ouvido essa conversa, sabe? E aí a gente tava falando que você tava falando aí dos pilares de serviço, de prova, de sei o quê, o podcast também eu acredito que é um lugar que é de conversa legal, assim, não, sabe? você tem razão. E é autêntico, né? Da É, forma que é colocado, sim. aberto, assim, fica mais Sim, autêntico. a ideia aqui, a minha especialidade é marketing e comunicação, apesar de eu ser maratonista é importante para falar do assunto Sim. e ter aí repertório para conversar com quem a gente traz aqui. Mas a ideia, também outra coisa que eu ouvi muito legal, você conhece o Flow Podcast, Conheço, sabe? O conheço. Igor, Sim. eu sou muito, eu me inspiro muito nele, porque eu acho a conversa dele boa, às vezes fico 4 horas assistindo o episódio dele, e fico, meu Deus, estou aqui a tarde toda, né? E ele falou uma coisa muito legal, que quando ele foi num podcast ser entrevistado, ele falou assim, a estrela do podcast não sou eu nem o meu entrevistado, é o conteúdo que a gente gera. E é Não, é verdade isso. verdade. É Eu verdade. não posso achar que eu sou importante e o convidado não pode se achar o estrela, porque no final eles querem saber o que a gente gerou de informação relevante aqui, É né? verdade. É. Então, enfim, eu acho que dentro da corrida, hoje, como a gente tem muita informação e filtrar é difícil, eu não acho que é uma tarefa fácil para nenhuma esfera de conteúdo aí. Eu acho que a ideia aqui é justamente a gente dar uma clareada aí, sabe? Igual quando eu te perguntei, vamos falar do grupo, para as pessoas entenderem que Esclarecer, tem né? exatamente. Né. E, inclusive, para o mercado mesmo, né? Eu acho que é bom isso. Mas tem, assim, acho que o engraçado, antigamente, a gente tá falando de antigamente, a nossa fonte de informação eram as revistas especializadas, Uhum, né? Hoje em dia, ao contrário, você tem tanta informação que você não sabe em qual que você acredita. é verdade. Então, daí eu acho que o podcast entra ali também como um filtro importante, mas um dos desafios nossos, quando a gente vai para pensar, a gente olha muito
mídia digital, né? E daí você entra, trabalha com influencer, podcast e tal. Uhum. Essa credibilidade, é entender o que traz credibilidade. O que se conecta de forma espontânea, sem ser comercial, com o público da corrida. Uhum. E não é fácil isso, é difícil. Não, Hoje acho que ninguém encontrou o caminho certo. Então a gente tá todo tentativa mundo e tá, erro ali. exato, todo mundo tá nesse teste aí, né? De encontrar aí a narrativa legal, mas eu acho que faz parte de crescer, Sim. né? O mercado, eu acho que Eu assim, acho que é um reflexo do exato, o crescimento. reflexo do crescimento, É. exatamente. Além a gente tava falando aqui dos patrocínios das provas, né? Que geralmente isso só acontece lá fora. Aqui dentro vocês têm as próprias, que daí tem a etapa lá de Porto Alegre, Sim. São Paulo e agora vocês vão fazer Vamos Rio. fazer no Rio em outubro, isso. E aí, São Paulo é quando? São Paulo é em agosto, se não me engano. Acho que é em agosto. Acho que é em agosto em São Paulo. E aí em mudou outubro. agora pro Parque do Povo, né? Mudou o Parque do Povo. A gente decidiu mudar um pouco o circuito. A gente já tinha feito 2 anos seguidos ali no Pacaembu. É um circuito já, quem mora aqui em São Paulo já é tradicional. Sim. Essa é uma outra dificuldade. A gente tá muito limitado ali na cidade de São Paulo aos circuitos, né? Sim. E daí agora a gente foi fazer uma experiência no Parque do Povo, tentar alguma coisa diferente num novo circuito. Vocês têm que voltar com os 30K. A gente tem discutido isso um pouco. A gente tem discutido um pouquinho os 30K. Porque ainda mais nessa época, agosto, tem muita gente indo pra Berlim, que você Buenos acaba sendo Aires, um preparatório, pro preparatório treino, pra maratona. Não sei, só tô dando ideia aí, não sei. Não, mas isso caiu bastante em pauta, assim. Não, mas eu acho que é uma boa aí. Uma galera usa essas provas pra encaixar o longo, né? A gente vê, assim, perfis um pouquinho diferentes. Então, quando a gente vai pra maratona de Porto Alegre, a gente vê muito corredor de performance mesmo. Tá? Mas assim, ali tem premiação. Exatamente. Ali você tem outro... você é homologada, você consegue índice, você tá no... Tem um outro perfil mesmo. É um outro perfil. E daí as nossas provas de 15, 7,5 é mais... É um perfil mais iniciante, diversão e tal. Não que não tenha performance, também tem, mas muda um pouquinho. A gente tem discutido muito ter algo que pode, já que a gente tem também as majors, por que não colocar uma prova que você prepara para uma major? Sim. Então, isso é um dos pontos que a gente tem também já discutido. E você vai correr essa? Não. Qual? Desse ano? A de 15, né? Porque de 15 eu não sei, eu tô machucado, eu gostaria de correr. Você tá machucado. Mas agora me conta essa história, assim, voltando agora pro Leandro Corredor. Corrida. Você fala, como que você falou que já correu maratona, ele traumatizou, a gente precisa mudar ele de ideia, mudar a cabeça dele aqui. Você tem que ir pras majors da New Balance. Mas conta essa história, como que você foi parar na maratona e por que você não gostou? Eu já corria, né? Então, corria 10K, 16K, prova de aventura, de revezamento. Já tinha corrido meia maratona. E o estalo para fazer uma maratona, eu tava numa outra marca, tava numa reunião nos Estados Unidos. E daí, eu não sei se era o VP de marketing, ele falou assim, quem é maratonista, por favor, se levante. Todo mundo levantou, quem fez maratona. E falou um discurso de você é corredor, cara, eu fiquei puto. Falei assim, cara, como só quem é maratonista é corredor, cara? Esse maratonista é um negócio, fiquei revoltado, pô. Como que você sabe que alguém é maratonista? Você não precisa perguntar, a pessoa já vai te falar. Aí os caras levantaram, eu falei, não, eu vou correr uma maratona só pra da outra vez eu vou levantar. E daí eu fui correr, e eu nunca corri com assessoria. Então foi a primeira vez que eu busquei a ajuda de uma assessoria. O Cláudio Castilho, famoso Cláudio Castilho. Aqui, um abraço pro Cláudio, meu mestre ali, aqui. foi o cara que teve paciência, porque eu não sou um cara que gosta de treinar, pra ser sincero, aquela coisa de planilha eu odeio, mas o Cláudio me treinou ali, acabou me treinando, ele tinha lá toda uma metodologia de treino, onde ele tinha um treino longão lá, que não sei se era 32 ou 36, que eu falava, mas Cláudio, sério mesmo? E aí ele queria que eu fizesse na USP, a coisa mais chata, era o mesmo circuito, 7 voltas, eu lembro que ele ficava com o Gatorade me esperando, assim, e no final eu entendi o porquê, né, porque a maratona é muito difícil, me deu mais confiança fazer um treino longo desse, que era essa a ideia, né, mas por que eu não gostei? Me conta. O preparatório é muito difícil. Eu nunca me machuquei tanto quanto no preparatório para maratona. E no dia da prova,
você entra naquela neura de você tem que se hidratar. Eu não sou um cara que eu costumo beber água quando eu tô correndo. Tá. E você tem que se hidratar e tal. E eu comecei, 5 km, deixa eu me hidratar. E eu comecei a passar mal no meio da prova. Aí no quilômetro 27, assim, eu passei mal, tive que ir no banheiro, assim, voltei. Cara, voltei outra pessoa. Mas não foi legal, não foi igual uma meia maratona. Eu tinha colocado como meta abaixo de 3:30. Eu queria fazer abaixo de 3:30. Então. Eu fiz em 3:29. Pô! 1 minuto abaixo. Meu, você fez muito bem, corre forte. E daí, na sequência, eu fiquei 3 dias sem andar. Odiei isso. Odiei. Normal, mas você tomou vinho? Tomei vinho. Faltou vinho tomei nesse vinho, pós-prova, eu tô achando. Tomei vinho. Hoje, quando fala maratonistas fiquem de pé, eu fico, porque eu já fiz uma. Mas, mas foi muito desgastante, você tinha que ir pra assim. Valência, ó. Mas eu gosto de meia maratona. Meia maratona eu acho que é a prova ideal. É você uma se distância boa diverte, mesmo. é uma distância boa. O ciclo é tranquilo. Assim, tem um ciclo e é mas super é mais de boa. tranquilo. E na hora que você cansou, acabou, né? 21. Não, por isso que eu falo, tem que testar. Se eu desse um verdade. recado pro corredor, teste. E das Veja meias se você que você gosta. fez, teve alguma que você gostou mais? Acho que a primeira vez que eu fiz uma meia no Rio de Janeiro foi muito marcante pelo cenário, assim. O Rio é lindo, foi assim, que você passa. Eu lembro que eu passei nos túneis, não sei se era São Conrado, você sai do túnel. Meu, é muito lindo, assim. E foi uma prova que eu fui bem, assim, treinei, fui bem, terminei bem. E daí tudo fica bem, né? Você fica feliz. Isso tal, é verdade. Né? Na hora que encaixa, você termina feliz. A do Rio me marcou muito, assim, eu fiquei muito feliz de ter feito. Entendi. Ó, a gente tá começando a caminhar aqui pro final do papo, mas antes tem mais umas perguntinhas aqui. Você, olhando pro futuro, o que os corredores brasileiros podem esperar da New Balance nos próximos anos? Tem alguma novidade, projeto que você pode adiantar? Ou você já falou tudo que você podia? Eu acho que o consumidor, ele pode esperar uma New Balance mais presente na vida dele, é isso que a gente quer. A gente quer que o consumidor, se ele tá com aquela dificuldade de correr, tá com aquela preguiça, ou ele quer melhorar a performance, ele vai ter a New Balance ao lado dele como parceiro, é isso que a gente quer, assim que a gente quer se posicionar. E a gente vai continuar trazendo modelos, assim, de alta performance para o Brasil, que eu acho que esse tem que ser o nicho. Então, de spoiler, eu posso falar para você que a gente vai ter... A gente já está trabalhando com a coleção de 2026, né? E para o ano que vem a gente vai ter um produto novo que ele é vamos dizer, ele é um 1080, mas mais voltado para velocidade. 1080 mais leve? Mais leve, com o que mais lifestyle, uma pegada mais jovem. Então ele vai ser ali um priminho do Rebel, esse vai ser um lançamento novo. Que legal. E o 1080, a gente traz uma nova tecnologia. Não vai ser mais fresh foam, esse vai ser bem disruptivo. Uau! Então a gente vem com 1080 totalmente remodelado pro ano que vem. Então são duas... Tô curiosa já. São duas coisas que vão, assim, primeiro semestre do ano que vem, acho que vão pegar bastante. Assim. Que legal, que legal. Leandro, a gente chegou agora no nosso momento Keep Running. Ixi. Nosso momento Keep Running é algum episódio da sua vida que você passou... você pensou em desistir, não desistiu, ou você passou por um momento muito difícil e aquilo ali... você conseguiu ser resiliente, enfim, transcender. E esse momento é oferecido pela Keep Running. A gente tem aqui, você não subiu de elevador? Você não viu o segundo andar. No nosso segundo andar aqui tem a Keep Running Training. A gente tem toda a parte de treinamento de força para corredor, fisioterapia, recovery. Então, aqui tem todos os serviços completos para, assim, você cuida do corredor da hora que ele decidiu começar a correr, comprar um tênis, treinar, se recuperar e ir pra prova. Tem tudo aqui. Tem até gravação. Ele não tem o trauma que eu tive na maratona. Não teve. Tá? E aqui tem até a gravação de medalha, entendeu? Não legal. precisa nem pegar a fila lá da prova. Ele pode vir pra cá. Aqui. Exatamente. E você que tá aí ouvindo a gente ou assistindo, tem um QR Code aí na tela que te leva direto pra página aí do Keep Running Training. E acompanhe o nosso perfil @Keep Running Vila Mariana, que lá tem todas as atualizações. Bom, enfim, aí tem esse momento Keep Running que eu quero saber qual é esse momento da sua vida.
Se fosse dentro do esporte, na corrida tem várias, Pode né? ser, Várias que pode ser, você onde você quer achar. desistir. Na corrida isso é constante, né? Todo dia que eu acordo às Nossa, a 4 da corrida manhã é, pra é pôr difícil. o número do peito. Tem uns treinos que... só antes de falar, na corrida tem uma coisa engraçada na corrida que você se empolga, treina, vai lá, vou me inscrever pra prova. No dia da prova, que você tem que acordar às 4 da manhã, você fala, por que que eu fiz isso, né? Mas enfim, depois que você termina, você fala assim, quando é que é a próxima, né? onde a gente vai tomar café, né? E acho que um momento que eu tive, assim, na minha carreira profissional, teve um momento na minha carreira que eu tracei, que eu queria chegar num target, eu cheguei, e quando eu cheguei, eu falei, pô, não é isso que eu quero. Assim, foi um momento bem... Eu não estava feliz, assim, foi um momento bem difícil, e coincidiu com o nascimento do meu primeiro filho. E deu um revertério na minha cabeça. Acho que as prioridades de vida para mim mudaram quando meu filho nasceu. E isso mexeu mesmo com meus objetivos profissionais, assim. Não teve nada a ver com desistir, mas foi um momento chave para eu pensar diferente, assim, mudar a forma como eu estava pensando e repriorizar o que eu queria na minha vida. E a partir de então, com filho, eu tô com 2 hoje. Qual a idade deles? Um vai fazer 10 e outro tem 7. E Já estão grandinhos. passaram a ser as minhas prioridades, assim. Justo. Acho que esse foi o momento mais marcante para mim, assim. Porque sempre foi carreira, e quando meu filho nasceu, deu uma Mudou a mudada. chave, Deu uma mudada. entendi. E para finalizar, que mensagem que você deixaria aí para os corredores que querem se aventurar e começar? Na verdade, para as pessoas que querem começar a correr, o que você diria para elas? Boa. Acho que eu diria... não se preocupe com a velocidade. Velocidade não é tudo. Corrida é muito você com você. Corrida é se autoconhecer, é conhecer seu corpo. Corrida é se divertir. E uma coisa que a gente faz pouco, principalmente o iniciante, é comemorar as pequenas conquistas. Então, pro iniciante principalmente, o seu primeiro quilômetro, seu segundo quilômetro... Uma volta toda no Ibira, uma volta no comemore, quarteirão. assim, comemore. A gente hoje tá num universo que você tá toda hora se comparando. E eu acho que a corrida raiz é você com você mesmo, assim. E você comemorar aquilo que você colocou de meta para você mesmo. Então, essa seria a minha mensagem ali. Legal. Curta mais. Eu quero muito agradecer sua presença, Leandro. Obrigado Eu adorei você, o muito bom papo. Passa rápido, Passa né? rápido, é verdade. E vocês que ficaram até o final, deixa seu like, deixa seu comentário, pode mandar pergunta, depois o Leandro responde, se vocês quiserem. Pode mandar. Siga nosso canal. E é isso, galera. Até a próxima.